Glória a Deus. Amém? Paz do Senhor Jesus. Querido, abra sua Bíblia comigo aí. Lamentações capítulo 3, versículo 19 até o versículo 24 da palavra de Deus. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Vai um pouquinho para frente, querido, no capítulo 5 agora, versículo 19 também. Tu, Senhor, permaneces eternamente, e o teu trono de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Por que nos rejeitarias totalmente? Por que te enfurecerias contra nós em tão grande maneira? Pai, em nome do Senhor Jesus, fala conosco nessa noite, mais uma vez pela tua palavra. Nós te adoramos aqui, Todo-Poderoso. Nós te adoramos aqui, Eterno. O nosso desejo é que o Espírito Santo fale, Senhor. Que toda força humana, toda convicção humana caia por terra, e que seja a sabedoria do alto, do Santo Espírito, a revelação do teu coração para cada um de nós, pois nós temos necessidade de ti, necessidade da tua palavra, da tua vontade, do teu propósito, da eternidade. Fala conosco, porque eu sei que o Senhor conhece cada coração que aqui está nessa noite. O teu Espírito já está sondando cada alma, Senhor. Conhece a necessidade, conhece a fraqueza, conhece, ó Deus, por inteiro quem nós somos. Por isso fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Meu querido, eu li um texto nessa noite do Antigo Testamento, de um dos profetas levantado por Deus, assim como Isaías, assim como Ezequiel, Jeremias, contemporâneo desses profetas na sua época, durante o período do povo no cativeiro na Babilônia. Irmão, durante o período do povo no cativeiro na Babilônia, por que será que o povo de Deus está em cativeiro? O que está acontecendo? Em si não quero falar sobre o contexto de Jeremias ou de Lamentações de Jeremias, mas eu quero trazer sim para a nossa realidade esse contexto daquele povo, porque tudo aconteceu. Estavam no cativeiro porque deixaram de ouvir a voz de Deus, deixaram a aliança, deixaram o conserto, deixaram o amor, deixaram o pai como um filho pródigo que saiu de casa e resolveu viver a sua própria vida, resolveu tomar as suas próprias decisões de maneira particular e viver autônomo. Então se viu em frustração lá na frente, se viu em desespero quando estava desejando comer comida de porco. Você imaginou, irmão, o filho de um pai rico, poderoso, com uma grande fazenda, pega parte da sua herança, que não era comum naquela época, parte para uma terra distante, gasta todos os seus haveres com meretrizes, com prazeres, com o mundo, se vê sem nada, vai pedir emprego, o único emprego que ele consegue é cuidar de porcos. Aquilo para um judeu era uma coisa estarrecedora, cuidar de porcos, porque para eles porco era um animal imundo. E quando ele está ali assentado olhando os porcos comerem daquela lavagem no chiqueiro, ele se lembra que ele tem casa, ele se lembra que ele tem pai, que ele tem família, e que ele deixou o mais precioso de lado e procurou viver do seu jeito. E ele entendeu e percebeu que viver do seu jeito não dá certo, viver longe de Deus não dá certo, viver longe do Pai não dá certo, porque eu tomo decisões e faço escolhas que vão afetar a minha história, como de fato afetou a história daquele homem, daquele jovem.
Mas Jesus disse que ele estando ali naquele chiqueiro, ele caindo em si, ele disse: eu tenho pai, eu tenho casa, eu vou voltar e vou dizer: Pai, pequei contra o céu e contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho, aceita-me pelo menos como um dos teus empregados. Agora, irmão, Deus não é igual eu e você, irmão, porque eu e você, ao contrário desse pai que Jesus está falando, que é o próprio Deus, nós diríamos assim: não, você é um miserável, você gastou a sua herança e agora você volta dizendo que está arrependido. Vai trabalhar agora, vai carpir agora, até você pagar tudo que você gastou. Não, o pai, irmão, ele não faz isso. Jesus disse que o pai estava lá na porta da casa, da fazenda, todos os dias, esperando pelo seu filho. Todos os dias ele olhava no horizonte para contemplar a silhueta do seu filho vindo. E naquele dia ele viu o seu filho vindo. O anel já estava preparado, a sandália estava preparada, as vestes estavam preparadas e a festa estava pronta. Você está entendendo, irmão? Quando você entende quem é o seu pai, quando você reconhece quem ele é, sempre vai ter festa, sempre vai ter uma sandália pronta para você, uma roupa pronta para você. Eu sei que a mensagem não é essa, mas está dentro desse contexto. Israel pecou, e por causa disso eles caíram no cativeiro, e Deus permitiu que Israel fosse levado para o cativeiro babilônico. Irmão, cruel cativeiro. Estiveram ali amargando por causa do seu pecado, do seu afastamento contra Deus. Em Lamentações capítulo 3, versículo 39, Jeremias faz uma pergunta: de que o homem reclama? E ele mesmo responde: de seus próprios pecados se queixa o homem. Do que nós reclamamos, irmão? Você já parou para pensar do que você reclama? Por que nós reclamamos tanto? A Bíblia diz: dos seus próprios pecados reclama o homem. Aí nós dizemos: o problema é a política, é o presidente. Nós dizemos assim: o problema é o prefeito. O problema é o meu pai, a minha mãe, é o meu chefe lá no trabalho. O problema é aquela professora na escola que pega no meu pé. Do que o homem reclama? Porque se nós reclamamos de alguma coisa, irmão, tudo está condicionado ao pecado. Tudo vem de lá do jardim, tudo aconteceu lá. Irmão, um dia um homem e uma mulher estavam num lugar perfeito, e Deus estava junto com eles. E existia uma escolha, como sempre existe uma escolha, como hoje eu e você temos escolha. Um dia Adão e Eva estavam num paraíso, Éden, lugar de delícias, estavam ali. E a Bíblia diz que todos os dias, na viração da tarde, de tardezinha, Deus vinha pessoalmente. Deus não mandava um anjo não, irmão, não terceirizava o encontro, ele vinha e estava com Adão e Eva. Mas um dia Adão e Eva fizeram uma escolha entre a palavra de Deus ou a palavra de Satanás. Naquele momento a serpente, sendo usada por Satanás, fizeram uma escolha entre ouvir a Deus e ouvir ao diabo. E toda escolha, irmão, vai trazer um resultado, uma consequência. Porque muitas vezes sentimos desamparo e rejeição? Já parou para pensar nisso? Porque muitas vezes o homem sente o desamparo e a rejeição nesse mundo. Pode estar tudo bem, irmão, pode ter dinheiro, pode ter um bom relacionamento, pode ter casa, pode ter boa condição, pode ter amigos em volta, mas parece que falta algo, parece que não está completo, sente desamparo e sente rejeição interior. E muitos tiram a própria vida, irmão, vão e se jogam de uma ponte, vão lá, amarram uma corda no pescoço, sente desamparo e rejeição. Essa lacuna, esse espaço que só Deus pode preencher, que coisa não preenche, homem não preenche, situação não preenche, presente não preenche, mundo não preenche, prazer não preenche, a não ser a presença de Deus naquele lugar. Israel se afastou, perdeu o relacionamento com Deus,
Estavam reclamando, estavam clamando. Jeremias estava lamentando. Jeremias também é conhecido como um profeta chorão, porque ele chorava ao ver a ruína do seu povo. Ele chorava em ver a miséria de Israel sendo castigada pelos babilônios. O povo chamado por Deus, escolhido por Deus para um propósito, que deveria dar testemunho, estava sendo escravizado e violentado por um povo hostil, porque tinha afastado do relacionamento com seu Pai, com seu Deus. Jeremias está reclamando, está clamando, está chorando, está se lamentando. E como nós lemos no capítulo 3, no versículo 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Jeremias, quando olhava a situação de Israel, ele disse: não tem mais jeito. Deus abandonou esse povo. Esse povo fez uma escolha cruel, e por causa disso Deus virou as costas por causa do seu pecado. Não tem mais jeito. Mas salta no espírito de Jeremias, pelo Espírito de Deus, uma convicção. Ele diz: ainda resta misericórdia. Ainda resta misericórdia. As misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam todo dia. As misericórdias do Senhor estão aqui nessa noite, querido. As misericórdias de Deus estão aqui sobre a minha e a sua vida. Não importa a condição que você esteja vivendo, não importa o momento que você esteja passando, não importa. O que importa é que você entrou aqui nessa noite e as misericórdias de Deus estão sendo derramadas sobre a sua vida. Aleluia. Porque eles estavam ali. Eu quero que você pense comigo nessa noite, irmão, que estamos diante da palavra. É a palavra que ministra no nosso espírito, é a palavra de Deus que fala conosco, que nos convence através do Espírito Santo. O que Jesus disse? Jesus disse: o Espírito Santo nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, que é a mazela humana. Ele fala do pecado, da justiça de Deus e do juízo eterno. Quem convence? Você acha que eu posso convencer você disso? Você acha que qualquer homem pode convencer? Só o Espírito Santo pode nos convencer. Eu me lembro ontem, quando conversava com os meus filhos, ontem numa conversa à noite em casa, há 20 anos atrás, os irmãos pregavam o evangelho para nós, ficamos durante 6 meses ouvindo a palavra de Deus, e num dia veio um missionário de fora, uma missionária de fora na igreja. Nós fomos fazer a primeira visita à igreja, e eu fui muito tocado por Deus naquele culto. Fomos embora para casa no domingo, passou a segunda. Quando foi na terça-feira à tarde, os irmãos vieram de surpresa em casa, às 4 da tarde mais ou menos. Antes de ir embora para Mogi das Cruzes, onde moravam, eles passaram em casa. Eu não esperava isso. Eu estava lá em casa ensaiando com o meu violão, com a pessoa que tocava comigo nas noites. Estávamos ali preparando o repertório para o próximo fim de semana, e o irmão bate na porta lá em casa, chega com o missionário e com a missionária. Ele disse: irmão, nós passamos aqui para fazer uma oração por você. Eu falei: tá bom, querido, pode entrar, vamos entrar, não tem problema, eu estou ensaiando, mas não tem problema, pode entrar. Aí a irmã entrou, pegou o meu violão que eu estava tocando e começou a cantar um hino, irmão. Parece que até o violão foi transformado na hora. E ela começou a cantar um hino no lugar que eu estava cantando aquelas músicas. E eles começaram a falar do amor de Deus, e nós fizemos uma roda e demos as mãos. Ela disse: você quer aceitar Jesus? Você quer aceitar Jesus? Olhou para mim, eu disse: eu quero. Mas irmão, eu confesso que eu disse da boca para fora, para me ver livre deles, porque estava me importunando demais, sabe, irmão? O crente chato é o crente chato que te leva para o céu, irmão. É o crente chato que fala do amor de Deus, que abre os teus olhos espirituais. Às vezes a gente reclama: pô, esse cara me enche as paciências, que tanto fala da Bíblia, que tanto fala de igreja, mas é esse que te leva para o caminho. Você quer aceitar Jesus? Perguntou para mim, a queima-roupa. Aí eu disse: quero.
Eu fiquei até sem jeito, eu falei, eu quero. Aí a esposa também disse assim, eu também quero. Terça-feira, quando foi na quarta-feira, eu não me lembro o dia, foi em 2002. De terça para quarta, nós fomos dormir. Na quarta-feira acordei pela manhã com um sentimento diferente. O sentimento era diferente. E aí eu disse para ela assim, olha, eu vou para a igreja. Ela disse o quê? Eu falei, eu vou para a igreja. Eu vou parar com tudo e eu vou para a igreja. Eu não acredito nisso, você deve estar com um problema. Fizeram uma lavagem cerebral na sua mente. O que está acontecendo? Esses dias todos que esses irmãos estão falando, você ficou doido agora? Eu falei, não, eu vou para a igreja. Irmão, eu não sabia, mas aconteceu o novo nascimento. O Espírito Santo entrou. Ele tomou a casa interior, porque eu declarei com a minha boca. Porque eu disse, eu aceito. E Jesus entrou. Porque Jesus não faz nada, irmão, se eu e você não permitirmos, não conceder a Ele. E eu não sabia, Ele já estava lá em casa faz tempo, mas no meu coração Ele precisava entrar, e Ele entrou naquele dia. Porque eu fiz uma escolha. Porque eu disse, eu quero, eu aceito. O Espírito Santo estava nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Israel estava amargando no cativeiro babilônio por causa do pecado. Irmão, abra sua Bíblia, Jeremias, Lamentações de Jeremias aí. Deixa aberto um pouquinho, eu quero que você acompanhe comigo o versículo. Lamentações, capítulo 1, versículo 8. Olha por que eles estavam ali. Jerusalém gravemente pecou, por isso se fez instável. Todos que honravam a desprezavam, porque viram a sua nudez, e ela também suspirou e voltou para trás. Jerusalém gravemente pecou. Irmão, o que o pecado causa no homem? Ele causa sofrimento, irmão. Ele causa escravidão. Ele causa morte, separação de Deus. E o Espírito Santo que está aqui nessa noite, ele convence eu e você do pecado. Que o pecado é nocivo, o pecado leva à morte, que o pecado é ruim. Aí alguém pode dizer assim, pastor, mas é tão bom, a gente faz coisa errada e é gostoso. É gostoso, irmão, porque é da carne. E todas as coisas que são contrárias a Deus, da carne, para nós, quando somos carnais é bom. Mas é uma afronta e uma tristeza contra Deus. Eles estavam amargando o cativeiro, e o que, por causa do seu pecado, estavam em sofrimento. E Jeremias disse, Jerusalém gravemente pecou, por isso se fez instável. E o que o pecado faz, irmão? O pecado torna o homem e a mulher instável, inconstante. A pessoa não consegue prosperar, não consegue ser constante, não consegue ter firmeza na vida, vive caindo, não consegue ficar de pé. Israel estava nessa condição de inconstância. Deixa eu colocar mais fácil para você. Ora está com Deus, ora está sem Deus, ora adora a Deus, ora coloca uma música mundana para ouvir. Isso é recorrente. Ora adora a Deus com os lábios, ora xinga, blasfema. A hora está na igreja, uma hora está no mundo, vai para o baile. O pecado faz o homem instável, inconstante na presença de Deus e causa sofrimento. Agora, irmão, é muito grave. Porque Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 3, 26 ou 26, 3, diz que o salário do pecado é a morte. A recompensa do pecado é a morte. O que eles estavam amargando no cativeiro? A morte. Porque toda separação de Deus é morte, é tristeza, é lamento, é lamúria, é frustração. E eles estavam ali. E o que Jeremias registrou? Jerusalém gravemente pecou, por isso se fez instável. Todos que a honravam a desprezaram, porque viram a sua nudez. O pecado também causa nudez no homem e na mulher. Agora, irmão, olha que interessante. Adão e Eva estavam no jardim. Eles estavam vestidos. Quando Deus criou o homem do pó da terra e depois tirou dele a mulher, Deus colocou roupa em Adão e Eva. Como é que eles não sentiam vergonha? Por que eles não tinham vergonha do outro? Eles estavam nus, porque Deus fez o homem nu. Porque não tinha pecado, irmão. Porque não tinha malícia, não tinha maldade. Mas a partir do momento que eles comem, desobedecem à voz de Deus, eles olham um para o outro e eles começam a se envergonhar. Porque o pecado entrou uma crise.
entrou dúvida, entrou instabilidade. Eu começo a ver coisa que eu não via, porque uma acusação entrou no coração, porque uma dúvida entrou no coração, e eu começo a ver coisa que eu não via. Eu começo a julgar, eu começo a criticar, porque o pecado trouxe instabilidade, inconstância, e ele gerou a morte espiritual, o afastamento de Deus. Israel está sofrendo no cativeiro e sentindo o peso do seu pecado. Mas o pecado também gera angústia. Angústia. Lamentações capítulo 3, 19. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me disso tudo. A minha alma desfalece dentro de mim, todavia lembro-me também do que me pode dar esperança. Eu lembro da aflição, eu lembro da amargura, da angústia, eu lembro de tudo, a minha alma está desfalecendo dentro de mim, mas também dentro de mim, todavia eu me lembro daquilo que pode me dar esperança. E nós lemos no capítulo 3, versículo 22, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos totalmente consumidos. Irmão, quantas coisas erradas eu já fiz na minha vida? Quantas coisas erradas você já fez na sua vida? Coisas feias, hein, irmão? Que nós fizemos, hein? Meu Deus, quantas coisas horrendas nós fizemos. Mas aí, Deus continua olhando para mim e para você, continua nos amando, olha aqui, continua nos esperando, continua desejando abraçar-nos, porque o abraço de Deus muda tudo. O abraço de Deus muda o meu e o seu coração, muda a minha e a sua mente, muda os nossos planos, as nossas convicções, os nossos interesses. Ele muda. Jeremias está dizendo, diante de tudo isso, gente, diante de toda essa circunstância que nós estamos passando por causa do nosso próprio erro, ainda existe a misericórdia de Deus. Parece que você está dentro da angústia e a angústia consumiu você. Parece que o sofrimento tomou conta da sua vida, mas existe a misericórdia de Deus ainda. E essas não têm fim, essas não se acabam, essas não passam. Irmão, mas se o pecado promove o sofrimento, a angústia que é gerada por causa do pecado, do sofrimento, ela não serve só para a pessoa ficar angustiada e abatida. Da angústia precisa ser gerado arrependimento. Aí deixa eu lembrar de novo, querido. Estou usando a minha vida como base, a minha casa como base nessa noite. A angústia, ela precisa gerar o arrependimento em nossa vida. Você já viu que tem muita gente na igreja que não é convertido, é convencido? A nossa geração, irmão, de pelo menos 50 anos para cá, não escuta o evangelho. Você liga a televisão, tem homem que diz que é pastor oferecendo uma vassoura ungida, oferecendo uma rosa ungida, uma oração num copo com água ungido, uma fronha ungida. Aí a pessoa que está em necessidade, em aflição, ela crê, não na fronha. Foi um subterfúgio que foi usado, a pessoa crê. Aí o Deus de misericórdia, o Deus de amor cura, irmão, porque Ele também é Pai. Mas preste atenção, não é porque Deus curou que Deus salvou. Curar, receber um milagre, uma bênção é uma coisa, ser salvo, ser transformado é outra. A angústia por causa de uma enfermidade, por causa de um problema, pode trazer a cura quando o coração quebrantado busca Deus. Mas a angústia, ela também precisa ser canalizada para um arrependimento. Para um arrependimento. E a lamentação de Jeremias era para que esse povo se arrependesse do seu pecado, para que a sua angústia não fosse só porque estavam ali presos,
não só porque estavam ali sendo castigados, humilhados pela situação, mas que fosse gerada uma angústia de arrependimento das suas obras, para voltar a Deus e para ser livre totalmente. Irmão, tem gente que está preso duas vezes: preso atrás de uma cela e preso espiritualmente. Mas tem muitas pessoas que estão hoje presas em uma cela, mas que estão livres espiritualmente, porque tiveram encontro com Deus. Porque prisão necessariamente não é prisão física, mas essencialmente espiritual. Paulo quantas vezes foi preso por causa da obra de Deus, estava dentro da cadeia escrevendo carta para as igrejas, para a igreja de Éfeso, para a igreja de Filipe. Quantas vezes estava lá encorajando os crentes do lado de dentro da cadeia, preso. Ele poderia estar dizendo: irmão, olha aí, eu fui falar de Jesus, me prenderam, agora eu não quero mais. Não, ele estava lá encorajando os crentes. Preso por fora, mas livre por dentro, irmão. Talvez eu e você podemos estar presos por circunstâncias, limitados por problemas, mas não presos por dentro. Não limitados por dentro. Não! Porque o Espírito de Deus habita em você, o Espírito de Deus habita em mim e nos faz ser livres. Aleluias. Eles estavam em angústia, a angústia que Jeremias se refere ao desejo de arrependimento. Que seja brotado isso dentro, não seja por uma mensagem de terror e pavor contra o pecado, mas que seja um amor brotando no teu interior e fazendo você reconhecer o quanto Ele é maior que todas as coisas. Naquela quarta-feira, quando acordei pela manhã diferente, sem saber explicar o que estava acontecendo, naquela semana eu procurei o irmão, disse: irmão, aconteceu isso, isso e isso. O irmão começou a chorar e disse: você nasceu de novo. O Espírito Santo tomou a sua casa, tomou a sua vida, você é outra pessoa agora. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Deus está morando dentro de você. Você não pensa mais como você pensava, você não age mais como você agia, você não faz as coisas que você fazia mais, porque existe alguém dentro de você. Você não está mais sozinho, em outras palavras. Você não é mais filho pródigo. Você não é mais filho pródigo. Você tem pai. Jesus disse: quando eu for, eu enviarei o outro Consolador. E Jesus foi, irmão, morreu, ressuscitou, subiu aos céus. 10 dias mais ou menos depois da sua ascensão aos céus, os discípulos estavam dentro do cenáculo, 120 homens, 120 almas, homens e mulheres, estavam adorando e buscando a Deus. E a Bíblia diz que um vento veemente, impetuoso, encheu aquela casa, encheu aquele lugar. Ou aquele vento, a presença de Deus, o Espírito Santo encheu aquele lugar e tomou a vida de todos naquele dia. Nunca mais eles foram os mesmos. Nunca mais. A partir dali, uma nova vida aconteceu. Começaram a falar em outras línguas. Tinha gente de outra nação ouvindo os crentes falarem nas suas próprias línguas. Meu Deus, esse crente está falando na minha língua, como que pode? Ele não é de lá. A glória de Deus veio sobre ele, o sinal de Deus, o dom de Deus, o poder de Deus veio, confirmando que o céu encheu o coração dos crentes. A angústia precisa gerar arrependimento. Deixa eu falar isso para você, irmão. Na quarta-feira, quando acordei, naquela semana, o irmão me explicou o que tinha acontecido. Quando eu saí na rua, quando eu passava na frente daqueles lugares que eu tocava e cantava, nos clubes, nos bares, uma tristeza vinha no meu coração. Uma tristeza foi gerada no meu coração, porque a Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, gera arrependimento, verdadeiro arrependimento. E quando eu olho para aquele lugar, eu digo: meu Deus, por que eu estava ali, Senhor? É o Espírito Santo que vem em você e fala e faz você sentir o que Deus sente por causa do pecado. É Ele que vem em você e comunica no seu espírito o que Ele sente. E passamos a sentir aquilo que Deus sente, o coração de Deus, pelo Espírito de Deus que habita em nós, quando acontece o verdadeiro arrependimento. Agora, irmão, nós vivemos num tempo assim que as pessoas falam assim: não, estamos num tempo de graça.
Se peca, Deus perdoa. É verdade, irmão, Deus perdoa. Estamos num tempo de muita bênção, a porta da graça está aberta, é oportunidade. Eu posso ficar indo aí e depois eu vou para Deus. O meu dia e o seu dia, irmão, está na mão de Deus, não está na minha e na sua mão. Eu sempre digo, irmão, que a graça, ela não é de graça, ela requer arrependimento. Graça não é de graça. É de graça porque Jesus morreu por mim e por você, pagou o nosso preço, tomou a nossa cruz, foi lá e nós recebemos de graça, sim. Mas eu preciso reconhecer, preciso me arrepender, eu preciso mudar. Eu venho como eu sou, e Deus aceita como eu venho. Só que Deus quer mudar a minha vida, Ele quer mudar a sua vida. Amém? Irmão, pecado, angústia, fé. A fé, Jeremias estava orando e buscando pelo seu povo na Babilônia, chorando amargamente por ver aquela situação lamentável, crítica, aquela crise, e lembrando-se que as misericórdias de Deus não têm fim, não tem fim. Havia fé, e a fé nos leva à renovação. A verdadeira renovação, para a verdadeira renovação, eu e você dependemos de Deus. Não existe renovação se eu e você não dependermos de Deus. Quero ser renovado? Eu quero ser renovado, mas eu preciso ouvir a Deus. Irmão, eu vou ler um texto aqui que é um pouco desconfortável nessa noite. Só que eu sei que todas as vezes que Deus me dá uma palavra como essa, Deus me deu essa palavra aqui na segunda-feira, irmão, dessa semana. Eu abri a Bíblia em casa e fui estudar a palavra. Eu abri a Bíblia, caiu ali, o Espírito Santo falou. Falei, meu Deus, eu fiquei a semana inteira mastigando isso. Eu preciso falar isso para você nessa noite. Não é por acaso que você está aqui, que você entrou aqui. Não é por acaso que estamos ouvindo essa palavra. Deus falou comigo primeiro e agora está falando com você. É conosco. Não pense que eu sou melhor do que você. Nunca. A fé nos leva à verdadeira renovação. Jeremias disse em Lamentações 5:21: converte-nos, Senhor, a Ti, e nós nos converteremos, renova os nossos dias como dantes. O que ele está lembrando? Senhor, só o Senhor pode mudar a nossa vida, só o Senhor pode mudar o nosso pensar, o nosso agir, só o Senhor pode converter o nosso caminho e renovar-nos como antes, como tínhamos uma vida com o Senhor, uma renovação poderosa. Converte-nos, Senhor. Para isso eu preciso de fé. Foi falado de fé nessa noite. A fé me faz ver o invisível, me faz contemplar o impossível, me faz saltar montanhas e remover montes. A fé muda a minha circunstância. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Se nós não tivermos fé, é impossível que eu e você venhamos agradar a Deus. Agora eu quero entrar num ponto, irmão. Quero que você abra a sua Bíblia aí, Tiago capítulo 4. Dito isto, do pecado, da angústia, da fé, daquilo que Israel estava passando lá no cativeiro babilônico, eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Porque a pergunta, irmão, sempre nos faz pensar e decidir a resposta na mente. Jesus está o tempo todo perguntando. Jesus trabalha com perguntas, é didático. Porque com a pergunta se obtém uma resposta do coração. Porque com a pergunta vem a evidência do nosso interior. E nós, ao sermos perguntados, somos obrigados, vamos dizer, a dar uma resposta. E Jesus sempre fazia isso, irmão, porque Ele queria que a nossa própria boca respondesse o que estava no nosso coração. E com base nisso, irmão, eu quero perguntar para você nessa noite, como foi perguntado aqui pelo Gabriel, quando leu o texto de Bartimeu, que Jesus fez uma pergunta. É tão interessante, irmão, o Espírito Santo é fascinante. Jesus perguntou: Bartimeu, o que queres que eu te faça? E eu quero perguntar para você nessa noite, não tem nada combinado, irmão, nem sabia que ele ia falar isso. Quero perguntar para você nessa noite: você entrou aqui, o que é que você quer? O
O que é que você quer? Por que eu estou perguntando isso? Nós vamos ler agora capítulo 4 de Tiago, versículo 4. Eu disse que a leitura é um tanto conflitante, mas você vai entender por quê. Qual é o caminho da minha e da sua renovação? É esse aqui, irmão, não existe outro. Se alguém já mostrou outro para você, é fake news, é notícia falsa, é informação falsa, mentirosa. O que é que você quer afinal? Tiago capítulo 4, versículo 4. A palavra desconforta a nossa alma. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Tiago está fazendo uma pergunta. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito em que vós habita tem ciúmes? Antes da maior graça, portanto, diz Deus, resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos a Deus, pois a Deus resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração, senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Deixa eu perguntar mais uma vez nessa noite, para sua alma, o que é que você quer? Quais são os passos que nos levam a Deus? Porque Tiago, quando escreve isso, escreve para os crentes, irmão, escreve para a igreja, e essa palavra é para todo homem e mulher na terra. Ele diz assim: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Irmão, quanto tempo eu mantive distância. Mantenha a distância, como se tivesse uma placa na frente: mantenha a distância. Deus, Senhor, mantenha a distância. Quanto tempo nós mantemos distância? E aí o que acontece? O caminho para a renovação não se manifesta, porque nós queremos nos manter à distância de Deus, a uma certa distância. O que nós queremos nessa noite? Irmão, nós vivemos numa geração, num tempo de pessoas, homens e mulheres, jovens, adolescentes, que não sabem o que querem. Aliás, nós vivemos numa geração que quer tudo ao mesmo tempo. Às vezes está no computador, irmão, acessou um monte de aba, está assistindo um filme aqui, ouvindo uma piada ali, fazendo uma leitura aqui, está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Está estudando um texto ali, está fazendo outra coisa lá, está conversando pelo WhatsApp com alguém, está dando uma olhadinha no Facebook, tudo ao mesmo tempo. Não sabe o que quer. Você é um só. Irmão, nós vivemos nesse tempo. O que é que nós queremos, afinal de contas? Nós vivemos num tempo e fazemos parte dessa geração de pessoas que não sabem o que querem. E é o que Tiago está falando, irmão. O que Tiago está falando para mim e para você nessa noite é muito forte isso. Mas onde nós vamos ouvir isso? Em casa? Na televisão? Assistindo o filme? A novela? Não, nós vamos ouvir Deus falar. Porque é só Deus que conserta o que está dentro, irmão. Mas ninguém. Aí ele fala assim: adúlteros e adúlteras, não saber que a amizade, o adultério aqui, irmão, com relação ao mundo, ele está falando. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Irmão, esse Deus da Bíblia, o único Deus, o verdadeiro, o único, o eterno, o Criador, ele não abre concessões. Ou você é dele ou você não é. Ou eu sou dele ou eu não sou. Ou nós somos dele ou nós não somos. Não existe aquele negócio: eu sou um pouquinho de Deus e um pouquinho meu, um pouquinho do mundo. Não existe isso, irmão. Ou nós somos ou nós não somos. Não existe outra forma. Mas tem gente que mantém-se distante, ou mantém-se à distância. Aí diz: amizade com o mundo. Aquele que tem amizade com o mundo constitui-se inimigo de Deus. Inimigo de Deus. Ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Se sujeitar, se render,
Ele disse: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Tem gente que faz o contrário, irmão. Tem gente que resiste a Deus e se sujeita ao diabo. Meu Deus, só o sangue de Jesus. Faz ao contrário. E preste atenção, irmão. No Éden, Deus vinha na viração da tarde. Agora Ele não vem mais não. Agora eu e você que temos que ir. Sabe por quê? Porque um dia Ele veio e nós estávamos escondidos, porque a gente estava olhando para a nossa nudez. Meu Deus, Eva, você está nua, você não está com vergonha não? Olha, Adão, meu Deus, coloca alguma coisa. Aí quando Deus chega, cadê eles? Estão escondidos. Aí Deus pergunta: Adão, onde você está? Como se ele não soubesse, irmão. Ele é assim. Onde você está? A crise está instalada. Desenrolando a história, Adão sai de trás dos arbustos. E ele vem, irmão, ele vem com as folhas dos aventais. Eva também. Senhor, nós já nos vestimos. Fizemos uma coisinha errada aí, mas já resolvemos o problema. Eu não estou olhando mais para ela, ela também não está olhando mais para mim, está tudo certo. Deus disse: não. A Bíblia não diz, mas a gente sabe que aconteceu. Alguém morreu no Éden. Possivelmente foi um cordeiro. E quem matou foi Deus. Para que aquela pele que fosse tirada daquele animal cobrisse Adão e Eva. Porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Alguém teve que morrer, algum animal teve que morrer para cobrir o pecado de Adão e Eva, para Deus poder aceitar. Irmão, preste atenção nessa noite, querido. O Espírito Santo está falando no teu espírito como nunca nessa noite. O Senhor vinha todos os dias. Deus não perdia o encontro, irmão. Ele não perde. Deus não muda. Mas um dia que o homem se escondeu por causa do seu próprio pecado, Deus veio ainda, sabia? Só que depois Ele não veio mais. Agora, muito tempo se passou. Deus veio através de Jesus, o Deus homem. Deus se fez carne, habitou entre nós, morreu por mim e por você na cruz, voltou para a eternidade, enviou o seu Espírito. Não estamos mais sozinhos. Mas agora Ele diz: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Não é mais Ele que vem, é eu e você que nos achegamos. Mas muitas vezes nós queremos manter distância, irmão. Queremos manter distância da pessoa errada. Queremos manter distância do amor errado. Queremos manter distância daquele que nós não deveríamos manter distância. Vivemos também num tempo de pessoas muito ácidas, amargas, que querem destruir a nossa vida, com palavras, com ações, que querem o nosso mal. É o contexto do pecado de todos os seres humanos. Mas o incrível, irmão, por incrível que pareça, muitas vezes nós queremos manter distância dEle. E quando nós mantemos distância do Senhor, nós sofremos, porque as nossas mazelas consomem a nossa vida. As nossas mazelas nos levam para mais longe de Deus. E quais são os passos então que nos levam a Deus, que vão encurtar essa distância entre eu e Ele, você e Ele nessa noite? O que Ele disse no texto? Sujeitai-vos, pois, a Deus, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Com o diabo está resolvido, Jesus já resolveu na cruz, presta atenção. Não tenha medo do diabo, Jesus já resolveu com ele. Mas não subestime, irmão. Paulo diz: não ignoreis os seus ardis. Ele é sarcástico, ele é maligno. Não subestime e não dê brecha para ele, mas resista, ele vai embora. É só você resistir pelo nome, pelo sangue de Jesus, com a vida em Deus, que ele vai embora. O pecado Jesus também já resolveu na cruz. Eu preciso estar com Jesus. Eu preciso estar com Ele. Agora preste atenção: chegai-vos a Deus. Eu preciso de Deus. Eu preciso desesperadamente de Deus. Você precisa dele desesperadamente. Nós precisamos nos achegar a Deus, e Ele vai se achegar a nós. Aí Ele diz assim: olha aqui, irmão, olha aqui, eu estou falando para você aqui os passos, ó, chega devagar.
Olha que vai chegando devagarinho. Olha os passos. Ele está falando para você o caminho. Tiago está falando o caminho. Eu falei de Jeremias, lamentações do povo que se perdeu, o pecado, a angústia, o sofrimento. Não sei qual é o seu estado nessa noite, meu amado, minha amada. Eu não sei qual é o seu estado. O Espírito Santo que está aqui sabe a sua condição. Agora olha os passos que eu e você vamos dar. Nós vamos chegar. Quero concordar com você nessa noite. Vamos nos chegar a Deus. Viemos aqui para isso, irmão. Por que você entra numa igreja? Por que você entra numa igreja? Aí ele diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Olha o primeiro passo, ó. Limpai as mãos. Limpai as mãos. Aí ele fala: pecadores. Existe algum santo aqui dentro? Existe algum santo aqui dentro, irmão? Existe? É claro que existe. Jesus. O Espírito Santo. Você achou que ia falar que ia ser eu? Aí ele diz assim: limpai as mãos, pecadores. Olha o passo. Eu estou dando um passo diante de Deus. Um dia eu convidei um jovem para vir à igreja. Ah não, pastor, eu fumo. Eu não vou lá não, eu tenho vergonha. Outro dia eu convidei um outro rapaz. Ele disse: não, pastor, eu estou com um problema, eu tenho raiva de tal pessoa. Eu sou indigno de ir lá. Outro dia eu convidei o outro e falou assim: ah não, eu não mereço a presença de Deus. Para cada um deles eu disse: você está errado mesmo. Você está errado. Se você continuar assim, você vai para o inferno. Sabe quando você piora a coisa para a pessoa, irmão? Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Se você continuar assim, vai ficar pior. Você precisa ir lá. Mas eu sou muito sujo. Como é que vai ser? Eu falo assim: mas se você continuar assim, você vai sujar mais. Você precisa ir lá. Ah, por quê? Porque lá tem o sabonete que vai te limpar dessa sujeira. Porque lá tem o Espírito que vai renascer a sua alma, que vai avivar o seu coração, que vai purificar você, que vai te limpar. Olha o primeiro passo: chegai-vos a Deus. Eu preciso fazer isso. Não é você falar assim: meu filho, vai lá para a igreja, vai para a igreja, fica aqui assistindo televisão, vai para a igreja. Aí você fica em casa assistindo um Fantástico, irmão, que não está mais tão fantástico assim. Vai para a igreja, menino, anda, vai para a igreja, precisa ouvir a Deus. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Aí o que vai acontecer? Eu estou dando um passo em direção a Ele. Chega mais perto nessa noite. Chega mais perto. Deus está chamando você. Limpai as mãos, pecadores. Ele continua dizendo: e vós de duplo ânimo. Irmão, que característica terrível. Vós de duplo ânimo, purificai o coração. Ele fala de limpeza, fala de purificação e fala de dupla personalidade. Ele fala de dupla escolha. Ele fala de gente que não sabe o que quer. Por isso que eu disse nessa noite, eu perguntei: o que você quer? O que você está querendo? O que eu quero? Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Irmão, arrependimento, ele diz assim: senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Na quarta-feira eu senti diferente. A semana foi diferente. Um dia estava no meu trabalho, coloquei um louvor para ouvir, irmão. Por que fui fazer aquilo? Dentro do meu trabalho, estou lá ouvindo louvor e atendendo as pessoas. Eu trabalhava num lugar público que atendia as pessoas, num caixa, recolhimento de dinheiro. E eu comecei a ouvir aquele louvor, irmão. O Espírito foi quebrantado por Deus. O Espírito Santo invadiu aquele lugar de maneira tão extraordinária onde eu estava, contando dinheiro. O Espírito Santo tomou a minha vida ouvindo aquele louvor que dizia: santo, santo, santo. E eu caí num pranto, lágrimas. Eu tive que fechar a porta, porque eu me contorci naquele lugar, senti as minhas misérias. Eu lamentei e chorei diante de Deus naquele dia,
porque Deus trouxe à minha memória todos os meus erros, os meus pecados, e estava mostrando o quanto Ele me amou, e quanto Ele me ama, e o quanto Ele ama você nessa noite. E Ele não culpa você pelos teus pecados, mas Ele está aqui para te perdoar e para te amar, porque você é filho. Naquele dia eu lamentei, chorei, e estava em pranto diante de Deus, sentindo a minha tristeza, por causa da verdadeira conversão. Tiago termina dizendo: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Vivemos numa geração exaltada que não se humilha, vivemos numa geração arrogante. Humilhai-vos e Ele vos exaltará. Passos para chegar a Deus: purificar, limpar, reconhecer, nos arrependermos. Deus não está longe, irmão. Deus não está longe. Talvez você pode olhar para a sua situação, para a sua casa e dizer assim: olha a situação que eu estou vivendo, Deus está muito longe disso. Deus não está longe. Quer ver o que diz a Bíblia? Atos capítulo 17, abra a sua Bíblia aí, Atos 17, 26. Vamos encurtar a distância nessa noite? Eu estou fazendo um convite para você. De um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face, toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nele nos movemos e existimos, como também alguns de nossos poetas disseram, pois somos também a sua geração, para que pudéssemos achar, ainda que não está longe de cada um de nós. O Senhor está aqui nessa noite, o Senhor está aqui, irmão. E preste atenção, você vai sair daqui, daqui a pouco o culto vai acabar, o Espírito Santo vai junto com você. Nós vemos assim, quando nós chegamos aqui, o Senhor já estava, é isso mesmo? Sim, Ele está em todos os lugares. Mas de fato, irmão, Ele está aqui quando eu e você chegamos, porque Ele vem junto e Ele vai junto. Ele não está longe de cada um de nós. Eu e você precisamos encurtar essa distância, irmão. Deixa eu falar para você, tem passos que você precisa dar nessa noite. Se você não sentiu ainda, se você não viu ainda, se você não foi tocado ainda, deixa eu falar, eu estou falando para você, o Espírito Santo está falando para você. Você perguntou, Ele está respondendo. Como que eu faço para chegar perto de Deus? Como que eu faço para sentir Deus? Como que eu faço para estar mais próximo de Deus? É dar os passos que Ele está falando nessa noite. É satisfatória a resposta? Eu não consigo sentir a Deus. Os passos que eu e você devemos dar. O Tiago diz assim: adúlteros e adúlteras, vocês têm amizade com o mundo, vocês constituem-se inimigo de Deus. 1 João 2,15: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E quem está falando aqui? Está falando de gostar, não, irmão. Está falando de amar o mundo, amar os prazeres, amar os desejos, amar as coisas da carne. Ele fala assim: porque tudo que há no mundo, o desejo da carne. Aí ele fala assim: o desejo dos olhos, a soberba da vida não é do Pai, mas é do mundo. Aí ele fala: quem ama o mundo constitui-se inimigo de Deus. É terrível, irmão, ser inimigo de Deus. Gálatas 5,16: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis os desejos da vossa carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. A amizade com o mundo nos faz inimigos de Deus. A Bíblia diz em Efésios 2,16: e pela cruz reconciliou ambos com Deus, em um só corpo, matando com ela a inimizade. A cruz, irmão, e ela não era dele. Era de quem? Barrabás. Era um pouquinho maior, não era dele. Mas ele foi lá. Interessante que quando ele foi castigado, essa parte da cruz aqui foi jogada nos ombros dele, e ele caminhou aquela via dolorosa até o Monte Calvário, Caveira. E quando ele subiu lá, eles pregaram ele nela e colocaram ele de pé entre dois ladrões. Jesus tomou o castigo que não era dele, tomou o meu e o seu castigo, tomou as nossas dores, as nossas crises, as nossas enfermidades, os nossos pecados caíram sobre ele.
foram sobre ele. Aí Paulo escreve aos Efésios assim: pela cruz reconciliou ambos com Deus, eu e você, em um só corpo com Deus, matando com ela as inimizades. Foi aqui que Jesus fez eu e você ser amigo de Deus. Foi aqui, porque antes daqui éramos inimigos, mas no dia que Jesus morreu e ressuscitou aqui, Ele fez eu e você ser amigo de Deus. Aleluias! Por isso não há mais inimizade, não há mais inimizade, a não ser que nós queremos ser inimigos de Deus. Da parte dele não há mais inimizade. Mas você fala assim: pastor, por que Deus era inimigo meu? Não era inimigo meu e seu, era por causa do nosso pecado, irmão. Deus não tolera o pecado. Nós lemos um texto de Tiago, que ele fala assim: ou cuidais vós, que o Espírito que habita em vós tem ciúme? Deus tem ciúme daquele que é seu. Deus tem ciúme dos seus. Você é dele e ele não abre mão, querido. Você é dele e ele não abre concessão. Ou nós somos dele ou nós não somos. O Espírito Santo nos tomou para ele. Ele tem ciúme de mim e de você, pois somos dele. Agora, vida dupla não dá, irmão. Duplicidade não dá. O que é vida dupla? Que está falando assim, voz de duplo ânimo. É interesse duvidoso, irmão. Deixa eu perguntar de novo nessa noite. Você sabe o que você quer? Por que você entrou aqui nessa noite? Atrás de uma bênção? Você veio buscar uma bênção? Sabe o que você está recebendo nessa noite? O abençoador. Você está recebendo o abençoador, irmão, não a bênção. Todas as bênçãos virão sobre ti, se ele estiver com você. Por isso eu perguntei: o que você quer, irmão? Nós só podemos viver e ser uma pessoa. Eu não posso ser duas. Tem gente que quer viver duas vidas, irmão. Já viu a pessoa que tem caso? Adúltero. A pessoa tem a mulher em casa, tem os filhos, tem a casa, mas tem uma relação extraconjugal. Aí tem uma vida dupla, tem a casa e tem a amante. É duas vidas. Ele tenta ali com a amante, fica ali contornando, a amante cobra ele: não, você tem que ficar comigo e deixar a sua família. Não posso deixar minha família ficar com você. É uma vida dupla, uma vida aberta e uma vida escondida, duplo ânimo. Quando não, é uma vida de mentira. Tiago está falando: o que é que você quer afinal de contas? Eu e você só podemos ser uma pessoa para Deus, irmão, não tem como ser outra. Por que Jesus batia de frente com os religiosos da época? Você já percebeu? Leia os evangelhos, com o conselho que eu te dei. Jesus, quando achava uma mulher pega no adultério, perdoava e dizia: vai, não peques mais. Jesus, quando chegava, via um doente que tinha envolvimento com um pecado, não só por uma doença física, mas uma enfermidade espiritual, Jesus perdoava e dizia: não vai, não peques mais. Mas quando um fariseu chegava diante de Jesus e apontava o dedo para ele e o questionava a respeito de Deus, Jesus dizia: hipócrita, vocês não entram no céu e não deixam os outros entrarem. Todas as vezes era assim com o religioso, porque Jesus não aceitava, irmão, a hipocrisia. Deus não aceita a hipocrisia. E o que é a vida dupla, irmão? É hipocrisia. O fariseu ficava na esquina da praça fazendo longas orações, se mostrando espiritual, aquele homem de Deus, mas era corrupto, era canalha, por detrás fazia coisas erradas, enganava o povo, dizendo: vocês têm que fazer assim, 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 mas eles mesmos não faziam. Jesus disse: olha, vocês fazem o que eles mandam, mas não coincidam com as suas obras, porque eles são hipócritas. E essa palavra hipócrita tem um significado de alguém que representa ser o que não é. É como um ator, é como aqueles que fazem novelas. A pessoa está ali representando, irmão. A pessoa está ali, é um artista que se passa por alguém que não é. É a vida dupla. Eu e você só podemos ser uma pessoa na presença de Deus. A nossa palavra é sim, sim e não, não. Nós damos fruto, irmão, e o nosso fruto é conhecido pelas nossas obras. Da nossa fonte só pode jorrar um tipo de água, irmão. Ou ela é doce ou ela é amarga. Jesus que falou isso. Nós só podemos servir a um Senhor e aborrecer o outro. Ou nós servimos a Deus ou servimos a Mamon. Devemos ser frio ou ser quente. Se nós formos mornos, Deus nos vomita da sua boca. Se você entrou aqui nessa noite frio, glória a Deus que o Espírito Santo vai te aquecer. Se você entrou aqui quente na glória de Deus, continue firme na presença do Senhor. Nós só podemos ser uma pessoa na presença de Deus.
Aleluias. Josué capítulo 24. Josué, depois que Moisés morre, ele leva o povo para a terra prometida. Sabe o que Josué faz, irmão? Um concerto com o povo. Ele diz assim: gente, todo mundo aqui em Israel se reúne e diz assim: ó, é o seguinte, quem vai servir a Deus aí? Parece que eu vejo aquele silêncio no arraial, irmão. Quem vai servir a Deus? É o seguinte, eu e a minha casa, eu e a minha casa. Josué não falou só ele, estava falando pela esposa, pelos filhos, e estava falando por todo mundo, irmão. Como homem de Deus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas se vocês quiserem servir aos deuses dos vossos pais, que eles serviram da além do rio, dos amorreus, dos heteus, dos heveus, escolheis hoje, pois, a quem servais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você entende, amado, que a vida com Deus é uma vida só, é uma vida onde eu me coloco inteiramente para Ele. Não existe hipocrisia, irmão, diante de Deus. Não existe dupla vida diante de Deus. E eu pergunto para terminar: quem governa a sua vida? É o seu coração? É alguém? Ou é Deus que nessa noite está falando com você? Aleluias, bendito é o nome do Senhor. O que é que nós queremos nessa noite? Eu sei que o Espírito Santo falou, irmão, tenho certeza, eu não tenho dúvida, falou com você. E essa é a sua oportunidade de dar esse passo. Porque você perguntou: como que eu faço? Por que eu não sinto? Por que eu não vejo? Por quê? Por que as pessoas sentem? Por que as pessoas veem e eu não vejo, eu não sinto? É a sua oportunidade de dar um passo para o Senhor. Deus está dizendo para você: chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Nós vamos louvar a Deus com esse cântico. Você tem a sua oportunidade de dar um passo a Deus, de sair do seu lugar e vir aqui à frente. Essa é a sua declaração para Ele. Se você não conhece Jesus, não entregou a sua vida para Ele ainda, é a sua oportunidade de entregar a sua vida para Ele. Se você se afastou dos caminhos de Deus, está longe como filho pródigo, é a sua oportunidade de se reconciliar com Ele. Se você nessa noite está sentindo sofrimento por alguma coisa relacionada ao pecado, problemas na sua vida, você sabe que está no erro, é a sua oportunidade de pedir perdão, de vir aqui. Há N situações, você sabe, querido, e ninguém está aqui para apontar o dedo e julgar você, porque nós não temos essa autoridade. E Deus não está aqui para te julgar, está aqui para te amar, está te chamando. Amém? O teu Pai está te chamando nessa noite. Vamos orar? Curva a sua cabeça aí, feche os teus olhos, fale com Ele, com aquilo que Ele falou com você nessa noite. E se você quer tomar uma decisão por Ele, saia do seu lugar e venha à frente no nome de Jesus.